Aleluia. Tu és fiel, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui o negócio aqui. Deus, ele é bom. Tá aqui. Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer bom dia, né? Ou boa tarde, iniciando-se aí esta tarde de sábado, exatamente a 12:06, né? Desse sábado, dia 6 de setembro. Um sábado um pouco de frio, aqui, pelo menos aqui na nossa região do Vale de Ribeira, aqui em Itapirapuã Paulista, essa cidade abençoada por Deus, né? Nós estamos aí para engrandecer e bendizer ao nome do nosso Senhor e Salvador nesta, nesse início de tarde desse sábado. E eu louvo a Deus pela vida, mais um dia de vida que Ele tem nos proporcionado. E eu quero deixar aqui uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação nesta oportunidade, tá bom? Glória a Deus. Aqueles que puderem compartilhar, marcar alguém, fique à vontade, marque esse alguém, e eu tenho certeza que Deus estará abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, tá bom? Nós vamos meditar aqui em poucos minutos, ali no Evangelho de João, capítulo de número 10, e falar sobre o versículo de número 10 também, onde nós vemos ali Jesus em sua fala dizendo assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Mas, ele vai dizer, ou melhor, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vou repetir. Jesus, ele vai dizer em João 10:10, dizendo assim: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E nós vamos meditar nesses poucos minutos, ou em poucos minutos, sobre esse versículo que Jesus, em sua fala, disse ali para todos aqueles que estavam ao seu redor e também aos seus discípulos naquela ocasião. E a palavra de Deus, como ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos, a intenção, os pensamentos do nosso coração, a fim de dar a cada um segundo as suas atitudes e as suas obras. A palavra de Deus, ela, ela é eterna. A Bíblia nos fala também sobre da eternidade, da palavra do Senhor ser eterna, dizendo: passarão os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. E esse versículo, ele ecoa até os dias de hoje, sempre vai ecoar sobre todos aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada e todos aqueles que empresta o seu ouvido para ouvir Jesus falar, a palavra falar, Deus falar conosco. Quando eu olho para esse versículo de número 10, nós tiramos algumas lições importantes para a nossa compreensão e para a nossa vida no nosso dia a dia. Hoje sabemos que, assim como na antiguidade, na época de Jesus também, existia muitas coisas que vinha para destruir a vida do ser humano. Assim como o próprio ser humano ali sendo direcionado ou induzido por Satanás e seus demônios, trazendo ensinos completamente distorcidos, assim como a Bíblia fala sobre falsos doutores, falsos profetas, e por que não dizer até mesmo falsos pastores. Mas eu não quero me deter nisso, eu quero somente dizer algo sobre alguns pontos que nos traz algumas lições. Jesus, ele compara a palavra ladrão, quando ele coloca ladrão não vem senão a roubar, o ladrão não vem senão a roubar. Ele traz uma comparação, ou ele compara Satanás ou qualquer força maligna a um ladrão. A intenção dele é roubar. A intenção do ladrão é roubar, matar e destruir. Assim como o próprio Satanás, nosso inimigo, o próprio diabo, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. Roubar o quê? Roubar a paz do ser humano, roubar a nossa paz, roubar a nossa esperança, né? E a fé. Ele vem para tirar a paz do nosso coração. Existe uma falsa paz que o mundo oferece. E essa falsa paz nós podemos descrevê-la como ilusão para que as pessoas venham a permanecer no mundo. Esse mundo que jaz do maligno. E se é do maligno, essa falsa paz, através dessa ilusão, onde muitos estão nessa situação, no momento, essa falsa paz parece ser boa, parece trazer alegria, parece trazer felicidade, mas na verdade essa falsa paz ela vai destruindo as pessoas, famílias, aos poucos, sem que essas pessoas venham perceber.
Sabemos que Jesus ele disse: eu vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como ao mundo dá, ou como o mundo dá. Então, a falsa paz que esse mundo oferece é totalmente na contramão da paz que Cristo oferece. A paz que Cristo oferece, eu quero dar um exemplo que muitas das vezes quando nós estamos passando por dificuldade, ainda assim, em Cristo, ou com a paz de Cristo, nós conseguimos ficar tranquilos, ou seja, sem se desesperar, a ponto de enlouquecer, sabendo que Cristo está conosco. Em Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa paz que somente vem do nosso Senhor. Ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, dizendo assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E ele vai dizer no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então perceba que a paz do nosso Senhor, ela não deixa ou ela não nos destrói. Agora, a paz que o mundo dá, ou a falsa paz que muitos abraçam nesse mundo, que o mundo dá, ela vai, mesmo não percebendo, mesmo parecendo coisa boa, mas ela vai destruindo, ela vai minando a pessoa, vai destruindo a pessoa, vai minando a família, vai destruindo a família. Então, o ladrão que Jesus fala ali em João capítulo 10, comparando esse ladrão com o próprio inimigo da nossa alma, ou seja, o próprio diabo, ele vem para tirar a nossa paz. Ele vem para roubar a nossa paz. Ele vem para trazer contenda para dentro do nosso interior, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família. Ele vem para destruir não só a paz, mas também a esperança. Essa esperança de uma nova vida com Cristo, ou de uma vida abundante, plena. E por que não dizer, quando eu falo plena, por que não dizer uma vida eterna? Ele vem para arrancar a esperança de dentro do nosso coração. Esses já é para essa palavra é para aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, e aqueles que ainda não conhecem passam a conhecer agora. Jesus, ele prometeu algo para todos aqueles que viessem estar com ele, se entregar para ele, estar com ele, viver para ele. Assim como o apóstolo Paulo disse: o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. Espera aí. Se Paulo ele falou que viveria e viveu piamente para Cristo, e quando ele viesse a morrer, ele não iria perder nada, ele iria, ao contrário, ele iria ganhar. Ganhar o quê? A vida eterna, uma morada eterna, aonde o próprio Cristo, ele vai dizer lá em João, capítulo de número 14, versículo de número 1 a 3, prometendo algo para os seus discípulos. Esse algo, ele vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez a vós, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós temos uma esperança que após essa vida aqui na Terra, existe uma morada eterna, uma vida eterna, uma vida abundante nos esperando em Cristo. Ele nos prometeu isso. Então, o diabo ele vem para tirar, roubar a nossa paz, ele vem para roubar a nossa esperança, essa esperança a qual eu acabei de citar aqui, aonde muitas pessoas hoje vivem dissolutamente na iniquidade, alimentando os prazeres da carne, como quem diz, eu preciso viver da melhor forma, porque existe somente essa vida. Então eu tenho que aproveitar ao máximo, eu tenho que curtir, porque depois que eu morrer não tem mais vida alguma. E não é bem assim. Existe uma vida eterna nos esperando. E essa vida eterna vai determinar, quem vai determinar aonde nós vamos passar o lugar, porque existe uma vida eterna e 2 lugares. E quem vai determinar onde nós vamos passar, ou o local eterno que nós vamos estar, somos nós. E muitas pessoas não entendem isso. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Moisés ele vai dizer no Salmos de número 90 que a nossa vida é como um conto ligeiro, que pode até chegar aos seus 70, outros até 80, e passar disso é cansaço e fadiga. E aí ele vai dizer para Deus, nos ensine a contar os nossos dias, a fim de alcançar um coração sábio, ou seja, viver com sabedoria. Viver para Cristo entendendo que existe uma eternidade nos esperando em 2 locais, que nós precisamos decidir aqui, ainda nessa terra, em vida, tomando uma posição de se entregar para aquele que é aquele que dá vida abundante e não a rouba. É o criador da vida e não o destruidor da vida. Quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, nós vamos ver lá, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo dizendo para aquela igreja, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes ou viva com falta de entendimento acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então tem muitas pessoas que vivem nessa situação sem esperança, porque Satanás, ele vem para roubar a nossa paz e roubar a nossa esperança. Muitas pessoas hoje vivem sem esperança, sem perspectiva de uma vida após essa vida aqui. Então, o que eu quero te dizer aqui, que o ladrão, ele aqui nessa passagem de João capítulo 10, ele tipifica coisas más, malignas, ou seja, o próprio Satanás também, aonde vem para roubar nossa paz, roubar nossa esperança e a nossa fé. E nós precisamos também se atentar para isso. Porque lá em Hebreus, capítulo de número 12, se não me falha a memória, eu falei que ia ser curto o vídeo, mas me escute bem. Hebreus, capítulo 12, vamos ver o que está escrito lá, versículo de número 1 a 2, o autor aos Hebreus, ele vai dizer no versículo 2,
Versículo 1 e 2 vai dizer assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ou seja, o autor do livro de Hebreus está falando para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. E na carta de Judas, ele vai orientar os seus leitores a batalhar por uma fé a qual uma vez foi dada aos santos. Ele vai dizer no versículo de número 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, lute pela sua fé, para que a sua fé não venha a ser destruída, roubada de você, a ponto de você se apostatar da fé, a ponto de você se afastar do seu Criador, daquele que é o dono da vida, daquele que dá a vida abundante. Então batalhe pela fé. Nós entendemos que pela palavra do Senhor, lá em Lucas, capítulo de número 18, Jesus ele vai alertar o povo, trazendo uma parábola do juiz iníquo, dizendo assim, lá no versículo de número 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, ele está falando sobre uma viúva que de tanto importunar o juiz iníquo, esse juiz que não respeitava o homem, não temia até mesmo a Deus e muito menos ao homem, ele vai lá e julga a causa daquela viúva para que ela não venha mais te importunar. Então Jesus vai dizer assim, ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? E ele vai dizer, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Aí ele vai trazer um alerta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, ele está alertando que chegaria tempos, e nós já estamos vivendo esse tempo, que muitos perderiam a sua fé, muitos teriam a sua fé roubada, destruída, a ponto de separar essas pessoas de Cristo, a ponto de até mesmo impedir que pessoas venham acreditar em Cristo. Só que a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está assistindo esse vídeo e não tem fé, comece a dar ouvido à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, que a fé vai vir, vai crescer dentro de você, vai brotar dentro do seu coração, e você vai chegar um momento que você vai compreender essa palavra e vai entender a necessidade que você tem que ter para se entregar para Cristo, para poder salvar a sua vida naquele grande dia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus nos traz a fé salvífica. Ou seja, a qual nós precisamos ter para acreditar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. A fim de nós se virarmos para ele, se voltarmos para ele e se entregarmos para ele, se arrependendo da nossa vida passada, vida velha, porque ao ponto que nós se entregamos para Jesus Cristo, nós passamos a viver totalmente para Ele e todas as coisas velhas vão ficar para trás e tudo vai se fazer novo. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que o ladrão, quando Jesus ele diz lá em João 10, nós podemos trazer para esse lado também. Ladrão se tipifica, volto a falar, coisas malignas, mas tipifica até mesmo o próprio diabo, que vem para roubar, para matar, vem para roubar nossa paz, como eu já disse, vem para roubar nossa esperança e vem para roubar e destruir a nossa fé.
matar a cada um de nós espiritualmente, destruir a vida, destruir o relacionamento, destruir o propósito. Aí ele vai dizer, eu vim. Essa palavra eu vim, ele está falando dele. Jesus fala de sua própria missão na terra. Ele veio com um propósito claro e positivo. Ele veio com um propósito claro e positivo. Qual é o propósito claro e positivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É de salvar a todos aqueles que venham ou viessem a crer em ti. Tanto que João, capítulo de número 3, versículo de número 16, Jesus vai dizer assim, na terceira pessoa, ele vai dizer assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito claro de Jesus é salvar toda a criatura, todo ser humano que venha acreditar nele. Salvar do quê? Da condenação eterna. Porque Paulo vai falar na sua carta aos Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lembrando que todo ser humano pecou. Nós temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão. Então, nesse conjunto, ele está dizendo aqui que todo ser humano pecou, destituído, estão da glória de Deus. E lá, em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que ele vai dizer, sendo justificado gratuitamente pela graça. Ou seja, o favor imerecido, pela graça, pela redenção que há em Cristo. Ou seja, ele fez um favor para nós sem nós merecermos, de se entregar por nós, morrer na cruz do Calvário, para a redenção dos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz hoje, ele levou sobre si. É só ler capítulo de número 53 de Isaías. Então, o propósito maior, o único propósito e claro do nosso Senhor Jesus Cristo ter feito isso é para nos salvar. Então ele vai dizer, eu vim. Ele veio não para destruir a vida, mas ele veio para dar a vida. Porque todos em Adão tiveram a sua vida destruída, ou seja, todos pecaram. E ele veio para resgatar o ser humano do seu pecado. Ele veio para novamente dar vida, ao contrário do ladrão, ao contrário do diabo, ele vem para tirar a vida. Então, o propósito maior de Jesus é salvação. Ele diz, eu vim para que tenham vida. A vida que Jesus oferece não é apenas existência física. Nós possamos entender isso, mas vida plena, vida espiritual abundante, cheia de sentido. Muitas pessoas estão vivendo sem sentido hoje. Muitas vidas estão procurando, até muitas das vezes procurando a Cristo, por causa da sua vida física, ou seja, por causa da sua saúde, a pessoa está doente, está enferma fisicamente, foi acometida por uma enfermidade maligna, aí se lembra de Jesus e fala assim, eu vou até Jesus para ele me curar, sendo que Jesus não, ele até cura essa enfermidade sim, porque a Bíblia fala que Deus ele é o que cura e Deus é o que sara. Ele pode até curar o nosso corpo físico, se ele quiser, porque ele pode todas as coisas, nem os seus pensamentos podem ser impedidos, operando o Senhor que impedirá, mas a principal cura é a cura espiritual, aonde Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28 a seguir, dizendo assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos. Cansado do quê? Oprimido do quê? Desse mundo, do pecado, da carne. Ele está falando, se você está cansado de viver nessa vida, se você está cansado de viver nesse mundo, ele tá falando assim, ó, vinde a mim.
todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, ele quer entregar isso para o ser humano. Ele diz para que tenham vida. Todos aqueles que ainda não se entregaram para ele estão mortos. É mais ou menos, por exemplo, como um filme daquelas pessoas que é zumbi, né? Estão mortos ali, mas estão andando para lá e para cá, né? São chamados de zumbis. As pessoas sem Cristo são comparadas como zumbis, sem vida espiritual. Sem vida espiritual. Jesus fala assim: aquele que não perder a sua vida, aquele que não perder a sua vida por amor de mim, não tem como. Nós precisamos perder a nossa vida para poder achá-la. Mas aquele que desejar essa vida aqui, essa carne, e se esquecer da vida espiritual com Cristo, ela vai perder a salvação da vida dela eterna. Quando nós olhamos para a mulher de Ló, os anjos falaram assim: ó, eu vou arrancar vocês daqui, vocês fujam para o mais longe. Mas não olhe para trás. E a Bíblia vai dizer que ela olhou para trás e foi tornada em uma estátua de sal. O que isso significa, pastor? Significa que a mulher de Ló estava com o seu coração nas coisas do mundo, o seu coração em Sodoma e Gomorra. Duas cidades totalmente caídas na depravação, no pecado. E o coração dela estava lá. Então ela perdeu a sua vida porque o seu coração estava nos prazeres desse mundo. Então Jesus vai falar: aquele que não perder a sua vida por amor de mim, nunca a achará. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Então ele veio para entregar essa vida, para que tenham vida e vida com abundância. A vida que Jesus oferece não é apenas existência física, mas vida eterna, espiritual, abundante, cheia de sentido para paz, relacionamento com Deus, e tenham em abundância. Abundância aqui significa plenitude, qualidade, integridade de vida, superando qualquer limitação ou sofrimento imposto pelo inimigo. Eu encerro aqui dizendo aqui para você: Jesus nos convida, te convida a uma vida que vai além da sobrevivência. É uma vida com propósito e bênçãos espirituais. Que você possa, nesta oportunidade, refletir nisso. Refletir, meditar. Porque eu encerro aqui dizendo que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você está cansado desse mundo, Jesus te convida, vai até Ele. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua trajetória, Ele quer dar sentido à sua vida. Ele quer trazer alegria para a sua vida. Ele quer que você tenha prazer de viver. Amém? Vai até Jesus. Procure um local uma igreja mais próxima da sua casa. E eu oriento, procure uma igreja que pregue verdadeiramente a palavra. Porque só a palavra verdadeiramente pregada, ela tem o poder de libertar. Jesus vai falar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a igreja que realmente pregar a palavra, vai lá, fique nela. E não saia dela por nada. Se entregue para Jesus naquela igreja e sirva a Jesus verdadeiramente e receba a vida abundante que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Curta, marque alguém, compartilhe com alguém esse vídeo, porque de repente tem alguém precisando ouvir essa palavra.
Hoje nós temos culto aqui na nossa igreja, a Debras em Itapirapuã Paulista, a partir das 19 horas. Nós estaremos aqui cultuando e bendizendo ao nome do Senhor. Se você é da nossa região, dessa cidade, e ainda não veio conhecer essa igreja, venha. A porta estará aberta para você. Venha conhecer o Cristo que nós adoramos, que nós pregamos, tá bom? A porta estará aberta para você. Você que mora em outra região e é simpatizante com a nossa igreja aqui, e você tem a oportunidade de nos seguir pela rede social, quando assim você não tiver uma igreja para estar indo presente, né? Mas eu sempre aconselho, procure uma igreja e vai cultuar presencialmente. Nada de ficar somente na internet, não, tá bom? Você que tem saúde, vai presencialmente cultuar a Deus, tá? O verdadeiro Deus, tá bom? E você que tá procurando uma igreja para cultuar, como eu disse, para se entregar para Cristo, vai numa igreja e observe, se prega verdadeiramente o evangelho. Se assim for, fica nela. Você que está sem saúde e não tem condições de sair de casa, nos acompanhe pela rede social, tá bom? No perfil da igreja, Assembleia de Deus Madureira, tá lá como Adebras em Itapirapuã Paulista, tá bom? Assembleia de Deus Madureira, né? Campo de Apiaí, cujo pastor presidente é o pastor Eustáquio Simas, tá bom? E o pastor local aqui dessa cidade de Itapirapuã Paulista é esse que vos fala. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço e a paz do Senhor.